E aí pessoal, Geoff Saraiva falando, tudo bem com vocês? Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu vou pedir para que se inscreva no meu canal e curtam esse vídeo. E também conheçam o meu site, que foi remodelado essa semana, que é www.geoff.com.br, e que lá eu estou sempre escrevendo e colocando um ou outro conteúdo que eu entendo como pertinente. E hoje eu vou falar sobre férias. É um tema muito bom, um tema muito interessante, que todo mundo espera o ano todo pelas suas férias e pelo esse período festivo do fim de ano, né? Um período que você vai viajar, vai contemplar locais interessantes com sua família, vai ter aquele momento de lazer, mas ainda que seja um momento de puro prazer e diversão, ele pode ocorrer algumas situações que são desagradáveis na ótica do consumidor. E hoje eu vou falar de alguns pontos que eu espero que você que esteja assistindo fique bem atento caso ocorra em sua viagem. Por exemplo, eu tinha uma indagação frequente aqui no escritório sobre a possibilidade dos hotéis cobrarem o check-in às 15 horas e o check-out às 12, né? Basicamente a crítica era a mesma, mas doutor, o que acontece? Porque a diária é 24 horas, é uma indenização. O tema não era só aqui do escritório, mas era um tema de outras pessoas em inúmeros outros locais. Tanto que a temática chegou no STJ, e que foi definido no julgado que o hotel pode sim cobrar ou compelir o seu check-in, a sua entrada no hotel, pensão ou congênere às 15 e seu check-out às 12 horas, sem nenhum tipo de infração ou nenhum tipo de lesão a esse consumidor. O julgado foi no RESP 171.711 de São Paulo e a relatoria foi do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. É um julgado recente, pessoal, acredito que é de 2019, que tratou sobre essa temática. Portanto, o hotel pode sim o hotel pode sim afirmar ou compelir o seu check-in às 15 horas e o seu check-out às 12 sem nenhum problema. Outro ponto é sobre as passagens aéreas, sua viagem de avião. Um ponto que é interessante é sobre a possibilidade do consumidor cancelar a sua passagem. Sim, se você comprou sua passagem, a resolução da ANAC, lá no artigo 11, a resolução 400, ela fala que o consumidor ele tem 24 horas para fazer o cancelamento dessa compra sem nenhum tipo de custo ou ônus, desde que respeite o prazo de 7 dias para o voo. Contudo, passou o período de 24 horas, a companhia está autorizada a cobrar eventuais multas desse consumidor que queira cancelar a sua passagem. Um outro ponto é sobre o atraso, cancelamento, a reacomodação, transferência de voo, etc. A resolução é bem clara sobre quais são as medidas que devem ser tomadas quando essas situações ocorrem. Vou lhe dar um exemplo. Superior a 1 hora, a companhia deve lhe fornecer facilidades de comunicação, seja com seu parente, seu familiar, informando sobre o que aconteceu efetivamente. Superior a 2 horas, a companhia deve fornecer alimentação, um voucher, a depender do horário, né? Se for um horário de um lanche, um horário de uma refeição maior, a companhia deve lhe fornecer essa comodidade. E se for superior a 4 horas, a companhia deve lhe oferecer a opção de hospedagem e traslados de volta para o seu ponto. Contudo, é importante a gente mencionar um julgado que teve esse ano no STJ, que foi exatamente sobre atraso de voo. Qual é o entendimento que nós tínhamos até então? O seu atraso de voo era superior a 4 horas, era um dano moral in re ipsa, que é aquele dano moral presumido, que você não precisa comprovar que sofreu, buscava o judiciário, recebia uma outra indenização, às vezes a companhia aérea fazia alguns acordos. Contudo, esse ano, através do RESP 179.6716, que veio lá de Minas Gerais, a ministra Nancy Andrighi, ela lançou algumas teses sobre os requisitos para que seja deferido esses danos morais. Eu vou falar para vocês quais são. Para que ocorra uma efetiva lesão à sua honra, o STJ entende, e é um entendimento que é seguido desde esse dado desse julgado por vários juizados e tribunais do Brasil afora, que é importante observar, quando esse atraso precisa ser superior a 4 horas, se a companhia oferecer alternativas de viagem para esse passageiro, se as informações foram corretamente prestadas, se for oferecido suporte material, e um ponto muito importante, se o passageiro perdeu algum compromisso. Aí entramos num debate bem interessante. Esse compromisso precisa ser um compromisso profissional ou pode ser um compromisso de lazer? Porque quando você viaja, às vezes você não está indo para nenhum compromisso formalmente profissional, mas você está indo para um compromisso de lazer, você está tirando a sua hora
que você poderia estar com sua família, você está levando sua família para outra cidade de transporte aéreo, e é sim um compromisso. Então é importante que os colegas advogados tentem delinear esses pontos nas suas petições para formar o convencimento do julgador, porque o julgador ele deve seguir o livre convencimento motivado, e certamente esse julgado do STJ vai ter uma grande repercussão nas suas decisões judiciais. E o outro ponto é você que vai fazer uma viagem internacional de avião. Até 2017, nós tínhamos um entendimento que aplicava-se o CDC quando ocorria o extravio ou a sua bagagem sumia. Qual é a vantagem do CDC? O CDC tem uma série de requisitos procedimentais que beneficiam em muito o consumidor. Temos a inversão do ônus da prova, temos o Instituto da Repetição do Indébito, temos a facilitação dos meios de defesa. Então, o consumidor, quando ele demanda juízo, ele tem uma série de garantias que são previstas no Código de Defesa do Consumidor. Contudo, de 2017 para cá, nós tivemos um julgado muito interessante para quem faz esse tipo de procedimento, que é viagem internacional com companhia aérea, que é a incidência da Convenção de Varsóvia e Convenção de Montreal, já que o Brasil é signatário de alguns tratados internacionais e no tocante a essa temática, o Brasil não segue o CDC, ele segue a Convenção de Varsóvia e Convenção de Montreal. E acredite, na convenção existe um limite para a indenização em caso de extravio de bagagem, que é algo em torno de R$ 4.500. Portanto, uma dica muito interessante é, se você for fazer uma viagem internacional de avião e você estiver trazendo em sua bagagem artigos com valores superiores a R$ 4.500, faça um seguro de bagagem, porque você estará garantido uma eventual indenização caso sua bagagem seja extraviada. Porque se você for demandar judicialmente, é uma tese de bloqueio defensiva do seu pleito à incidência da Convenção de Varsóvia-Montreal, e é uma tese que é correta, porque o judiciário brasileiro já aplica. Então, fiquem atentos quanto a esses pontos, pessoal. Desejo boas festas de fim de ano, se divirtam bastante e que tenham bons momentos de contemplação. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem você acha que seja muito interessante saber desse conteúdo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.